Fala, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal aberto da TVN, NET BTV e também aqui pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Aliás, você pode acompanhar este e todos os outros programas através das redes sociais da Câmara de Vereadores, né? Basta você entrar aí no portal da Câmara de Vereadores, você vai ter acesso aí a todos os programas que são colocados à disposição pela TV Legislativa. Fala, vereador de hoje. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara de Vereadores o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Obrigado pelo convite, Marcão. Eu sempre gosto muito de estar aqui, porque é uma grande oportunidade que a gente tem para mostrar para a população que nos acompanha um pouco do nosso trabalho, das nossas lutas enquanto vereador da cidade. Então, o senhor que já fez parte da presidência aí da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, hoje preside também uma comissão bastante importante, que é a comissão que tem, entre outros atributos, que fiscaliza diretamente os projetos voltados à educação e também à saúde pública. Com certeza, a educação e a saúde, que são grandes bandeiras de administração pública, de serviços públicos, uma imensa responsabilidade. Agradeço aos meus pares pela confiança e a gente tem feito um trabalho com muito afinco. Na educação, na condição de professor também, uma luta histórica nossa para a gente conseguir, através da educação, criar oportunidades e trazer realmente números de qualidade para a nossa cidade. Então a gente tem fazido todas as visitas, a gente tem dialogado com todos que estão envolvidos no processo da educação, os que trabalham diretamente, os pais, né, e toda a comunidade de uma forma geral, e na questão da saúde também, até por conta de uma relação que a gente tem de ser do mesmo partido político que a secretária de saúde do Estado, né, nesse momento, a deputada Carmen Zanotto. Então a gente tem lutado junto com a deputada Carmen para tentar resolver os problemas de saúde aqui no município. Então, assim, assumo, né, esse desafio com bastante responsabilidade da gente seguir aí em mais caminhos trabalhando para fazer a nossa cidade melhor. Já que o senhor falou na secretária estadual de saúde, a deputada Carmen Zanotto, o senhor esteve presente aí acompanhando a vinda dela aqui à cidade de Blumenau, participou de uma reunião, inclusive com ela, a própria vice-prefeita também estava presente. Como é que foi essa reunião e o que vem do Estado para Blumenau, o senhor que está acompanhando de perto? Olha, o Estado lançou, através da deputada Carmen Zanotto, agora na condição de secretária, um grande programa para enfrentar um problema acumulado, que é o problema das cirurgias eletivas. Então, em 10 dias que foi lançado esse programa, para você ter uma noção, já foram mais de 10 mil cirurgias colocadas no nosso Estado. A gente tem lutado, tem um grande número de defasagem aqui na cidade de Blumenau, não é diferente da realidade estadual, e a gente tem lutado junto com a secretária, junto com a vice-prefeita, para a gente conseguir, né, diminuir gradativamente, o quanto antes, esse número das cirurgias, de tantas pessoas que estão esperando essa oportunidade, essa necessidade. Então a gente tem trabalhando, unindo todas as forças possíveis, tanto do governo do Estado, quanto do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal, para a gente conseguir enfrentar esse problema e trazer aí mais qualidade de vida para as pessoas. Então, o senhor tem solicitado aí ao Executivo, vereador, que se faça um planejamento estratégico, administrativo, né? Que se planeje a cidade para os próximos anos. O que o senhor quer realmente e como deveria ser, no seu ponto de vista, e isso o senhor levou ao próprio Executivo, esse planejamento estratégico? Olha, muitos dos problemas que a gente está enfrentando agora são consequência da falta desse planejamento lá atrás. Vou dar 2 exemplos muito claros: água e o trânsito. Se pensou na década de 70 exatamente na realidade que a gente tem hoje? Não. Quando a gente pensa os destaques no Brasil em determinados temas, vamos pegar a cidade de Curitiba, que eu sou apaixonado também, uma cidade que é um destaque, né, indiscutível na parte do trânsito. Fizeram lá atrás, pensando como seria a cidade daqui a 30, 40 anos. Então a gente tem um grande problema que a gente olha de uma forma muito imediata e a gente não consegue analisar os efeitos disso. O que está acontecendo hoje na realidade, o ponto que eu como vereador estou sendo insistente. Quando a gente aprova aqui determinada questão, determinada obra, a gente está tendo um crescimento na cidade, um crescimento que está faltando, na minha visão, alguns números, um pouco descoordenado em algumas situações. Vou dar um exemplo aqui de bairros que estão crescendo muito, como é o caso da Escola Agrícola e da Vila Nova, principalmente por causa dos edifícios. E aí você tem um sistema de saúde, um sistema público de educação que muitas vezes não é pensado para atender essa demanda que vai acontecer. E aí a gente tem lugares que são inaugurados que logo depois não tem estrutura para conseguir atender exatamente toda a demanda pública que tem. Então isso precisa ser planejado, a gente precisa ter isso de uma organização maior. Agora a gente está com um problema de água, um problema que está sendo liberado pela Câmara os recursos necessários, que está sendo feito questões do Executivo, mas
é muito triste, muito lamentável que pessoas em pleno século XXI estejam, na verdade, sem um direito que é básico, que é o direito do teu acesso de água. E a verdade é que não vão sair dessa situação tão cedo, porque as construções levam um certo tempo. E por que isso está acontecendo? Porque lá atrás a gente não pensou nisso. Tem coisas que estão no fluxo que infelizmente, a gente não tem como mudar e como cessar agora. Mas a gente tem uma responsabilidade gigantesca de pensarmos as coisas que estão ao nosso alcance no momento para que a gente não crie outros problemas no futuro. E é esse ponto que eu estou trazendo, um ponto que muitas vezes não é pensado aqui. E aí eu não estou falando só do caso de Blumenau. Para ser sincero, eu estou falando de uma dificuldade de administração pública de uma forma geral no Brasil. A gente pensa muito naquele momento, naquele instante. A gente não faz planejamento a médio e longo prazo. E aí, muda-se governo, mudam-se as questões, mas os problemas vêm. Exatamente. E o que a gente percebe a nível de Brasil, naturalmente falando, é que quando um administrador, um prefeito senta na cadeira, muda o prefeito, ele senta um novo na cadeira, ele quer fazer os seus planos, E muitas vezes as coisas que estão em andamento são deixadas para trás, Esse planejamento seria para isso também? Sim, porque a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter política de governo e não política de Estado. E por isso que alguns movimentos da sociedade, como a ideia do Blumenau 2050, outras iniciativas que estão tendo, têm o nosso apoio e têm a nossa defesa, porque é muito importante a gente pensar e fazer essa construção da cidade, não pensando apenas no próximo período de gestão, mas pensando muito além disso, pensando como vai ficar a cidade daqui a várias décadas. Tem que fazer o planejamento estratégico. O senhor falou muito a respeito aí da falta de água, enfim, mas o trânsito também, o senhor tem trazido esse assunto frequentemente na tribuna, não é, vereador? Tenho, como tem trazido outras questões também que estão ligadas ao planejamento estratégico, como o Plano Municipal de Arborização, que eu venho cobrando de uma forma insistente, os ecopontos aqui na cidade, pensar a cidade à frente, pensar a cidade nas demandas que ela realmente tem. E eu acho que esse é um pouco do nosso desafio. Vereador, deixa eu falar um pouquinho sobre o mutirão de castração. O senhor, quando entrou aqui na Câmara, um dos primeiros assuntos que o senhor falou, que o senhor trouxe, foi justamente essa questão da necessidade de nós termos aí ações por parte do governo, ações sérias por parte do governo. O senhor fez uma legislação, conseguiu aprovação aqui na Câmara de uma legislação nesse sentido, e agora o Poder Público é obrigado a fazer esse trabalho, está fazendo esse trabalho, e o senhor tem acompanhado de perto esse trabalho de castração aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre até essa satisfação, de trazer um assunto tão importante como esse, conseguir aprovação, que não é fácil conseguir aprovação de um projeto como esse aqui na Câmara de Vereadores, e hoje assistir aí o que está sendo feito. Olha, esse é um dos meus maiores orgulhos enquanto político, porque eu entrei aqui nessa Câmara com o desafio de fazer a cidade ser melhor para todos, para as pessoas e para os animais. E mesmo quando as coisas não estavam sendo feitas pela administração pública, eu com vários voluntários, com uma equipe envolvendo também projetos privados, a gente estava lá nos bairros, final de semana, ajudando, como ainda continuamos, estaremos inclusive nesse final de semana também em projetos privados. Mas como vereador eu lutei muito para que a gente pudesse botar uma legislação de castrações, e isso virou realidade. Então são milhares aí de animais que estão sendo castrados e com certeza a gente está indo numa das raízes do problema. Então eu fico muito feliz porque isso é um legado para a cidade, a população tem abraçado, tem se conscientizado, as ONGs, as protetoras, e a gente está unindo todas as forças para a gente enfrentar esse assunto, que é um assunto também de saúde pública, Para se ter uma noção, aí só da questão pública, ano passado foram 3 mil castrações, esse ano já foram 2 mil, o ano mal começou e a gente tem uma previsão de chegar a um número próximo de 10 mil castrações esse ano. Então a gente está trabalhando com muito afinco, com muita determinação para que a gente consiga, quem sabe, índices dos países mais civilizados onde conseguiram não ter animais abandonados. Isso não é algo que a gente vai resolver da noite para o dia, é um conjunto de ações que já vem sendo levantado, que a gente tem uma contribuição muito importante desde 2017 nessa casa e que a gente vai seguir aqui comemorando e lutando muito para cada avanço. Bom, vereador, o senhor está acontecendo aí um mutirão de castração por parte da Prefeitura no Parque Vila Germânica. O senhor também reivindicou que fosse levado aos bairros. Isso começou a acontecer também, Com certeza, a gente tem lutado muito por isso, até explicar para a população que no primeiro momento era necessário ter a situação da Vila Germânica, por conta de algumas dificuldades que tem. Uma delas é que, infelizmente, as pessoas, mesmo com as câmeras na Vila Germânica, tivemos animais abandonados. Então a gente tem trabalhado, toda uma questão de estrutura de segurança para a gente também ir nas comunidades, porque a gente entende a dificuldade muitas vezes da protetora, da pessoa que realmente necessita fazer o deslocamento. Então a gente tem tentado. Era necessário, primeira etapa, consolidar esse projeto, essa conquista e agora aperfeiçoar cada vez mais.
Vereador, o senhor também conseguiu aprovação aqui na Câmara de Vereadores de um projeto de lei que trata aí sobre fogos de artifícios barulhentos. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Perfeito. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. É 1 minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir temas, falar do trabalho aqui dos parlamentares blumenauenses. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Vereador, o senhor conseguiu aqui a aprovação de um projeto de lei, que hoje é lei no município da cidade de Blumenau, que trata aí e que norteia a utilização de fogos de artifício aqui na nossa cidade. Mas o senhor pegou esse projeto, essa lei de volta, se debruçou, está estudando e deverá ter avanços nessa própria lei? Perfeito. Na verdade, a gente se orgulha muito. A gente achou uma brecha jurídica lá atrás que possibilitou Blumenau ser uma das primeiras cidades do Brasil onde a gente regulamentou a questão dos fogos de baixo ruído nos eventos públicos. A prefeitura abraçou, fez a sua parte, mas infelizmente a gente teve, por conta de particulares que fizeram a soltura de fogos no entorno de festas como da virada, prejudicando o intuito, que era tornar não somente essa data, mas tornar uma realidade melhor para os animais, para as pessoas com deficiência, para os idosos, para as crianças, para os enfermos. E aí teve uma decisão recente, agora no final do ano, em pleno recesso eu convoquei meu time para a gente procurar uma saída. E nós encontramos uma brecha jurídica, levamos um parecer favorável aqui na casa, que eu fiquei muito feliz, não apenas como político, mas como jurista que sou, e passou na CCJ, agora vai vir para plenário. A nossa ideia é regulamentar, porque o questionamento que eu faço para a comunidade: o que é a beleza dos fogos? É o visual ou é o barulho? É o visual. Então, se a gente tem uma alternativa para ter a questão dos fogos, a possibilidade de ter os fogos, mas ser mais empático, ser mais respeitoso com todas essas pessoas, com todos esses seres que sofrem com os fogos barulhentos, por que a gente não pode avançar e dar um grande exemplo de civilidade enquanto cidade, enquanto sociedade? É isso que se trata, é por isso que a gente está mobilizando toda a nossa comunidade para entender a importância desse projeto e para que a gente consiga aprovação e alternar. Porque eu compreendo, Marcão, que muitas vezes as pessoas que soltam os fogos barulhentos não são pessoas que querem causar uma situação negativa a todos esses seres que eu mencionei há pouco, mas às vezes é falta dessa percepção. Então é uma discussão que a gente tem que fazer enquanto sociedade, por isso que a gente está mobilizando todos, e eu acredito muito que com muito trabalho aqui a gente vai conseguir dar mais esse passo e a gente aperfeiçoar ainda mais essa conquista do nosso município. Hoje a legislação diz nos fogos de artifício utilizados pelo poder público, é isso? Perfeito. E a ideia é ampliar, então, para que todas as pessoas tenham esse cuidado. Isso. Até dar um exemplo muito claro. Festa da Virada. A Prefeitura fazendo sua parte em cima da nossa legislação, colocando os fogos de baixo ruído. Faz uma divulgação disso. Pessoas levaram os animais para a virada na Beira-Rio, levaram parentes, pessoas, por exemplo, como autistas, para ser um momento muito festivo, um momento muito alegre. O que é que acabou sendo? Um caos. Por que acabou sendo um caos? Porque no entorno, muitos particulares soltaram a questão dos fogos. E aquilo que era para ser um momento inclusivo, um momento bacana, não foi. Então, infelizmente, com a falta de cooperação de alguns particulares, e agora que a gente tem sim um amparo jurídico, porque houve uma decisão recente que permite o que na época não permitia, agora tem essa possibilidade, a gente fez essa construção jurídica aqui na casa e estamos fazendo toda a mobilização social e política para que a gente possa dar mais esse passo. Certo. Vereador, o senhor tem acompanhado de perto aí as obras do Terminal Oeste, né? Uma reivindicação, inclusive, do senhor,
também aqui nessa casa, e essa reivindicação depois se transformou na reivindicação de agilização da construção desse terminal, e isso eu tenho acompanhado de perto. Perfeito. Até explicar para a população que a gente tem uma metodologia de trabalho. A gente trabalha por todas essas bandeiras, mas a gente também trabalha com muito carinho, muito respeito aos 35 bairros da cidade. A gente tem divisão. Eu, particularmente, sou muito envolvido ali na nossa querida comunidade da Velha e da Água Verde, então a gente tem acompanhado diversas lutas, e uma luta do qual a gente vem fiscalizando, fizemos matéria com a TV Legislativa cobrando, era a obra do terminal, que estava completamente abandonada. A gente fez uma matéria, inclusive, em março do ano passado. E agora está sendo entregue para a comunidade não apenas o terminal, mas também uma outra reivindicação que a gente tinha, que é um espaço de lazer para a região. A gente vem defendendo muito, mais opções de lazer, principalmente nos bairros da cidade. Nós estivemos conferindo lá, fizemos algumas indicações enquanto vereador, então esse novo espaço é um espaço que tem pet place, que tem a opção de skate, tem inclusive brinquedo para pessoas com deficiência. Então a gente quer parabenizar a gestão por essa ação, e a gente vai continuar apoiando iniciativas como essa. Eu fiquei muito feliz de poder acompanhar que algumas das nossas indicações, das nossas lutas, estão sendo atendidas. Eu acho que é o nosso papel, fiscalizar, cobrar, mas quando as coisas também saem, ter aqui a clareza e a humildade de reconhecer e de parabenizar todos os envolvidos. Vereador, nos concursos públicos, as pessoas com baixa audição, os surdos, eles têm que ter uma prova diferenciada. O senhor esteve conversando, inclusive, com o prefeito nesse sentido, porque o senhor quer que a legislação seja cumprida aqui na cidade de Blumenau? Perfeito. Foi uma legislação que também fizemos, que eu me orgulho muito, que foi uma legislação para garantir um direito de isonomia, de respeito à comunidade surda. Para explicar para quem está acompanhando, quando vão realizar as provas, a gente previu nessa lei o direito de ter intérprete e ter também a prova em Libras, o que é uma busca. Vários municípios, vários lugares, as provas estão sendo canceladas pela falta de respeito nesse item. A gente conseguiu aprovar e a gente está trabalhando agora com a administração municipal a adequação. O que a gente está buscando aqui é que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade, a mesma possibilidade de disputa. A não colocação dessa legislação, ela implica num processo de exclusão muito doloroso, muito injusto, porque essas pessoas vão fazer as provas e não vão conseguir, inclusive, terminar a prova dentro do tempo hábil. Então, a gente está enfrentando isso dentro da perspectiva que nós estamos e do compromisso de construirmos a cada dia uma cidade mais inclusiva, mais plural e mais diversa. Tá certo. O senhor também tem acompanhado de perto e reivindicado também, junto ao Executivo, aí, ações nos bairros da cidade, né? Velha, principalmente, e Água Verde, né? Com certeza, eu sempre digo, uma cidade é feita de todos esses temas que envolvem todos os blumenauenses, independentemente de onde eles residem, mas a gente sabe que aquele problema pontual, às vezes o problema do buraco, um problema específico num serviço público localizado aonde o blumenauense reside, faz uma diferença no cotidiano de cada um. Por isso que a gente procura esse equilíbrio entre trazermos as temáticas que pensam a cidade com a grandeza que a cidade tem em pleno século XXI, mas também atendermos os pequenos problemas, mas que muitas vezes ocasionam diversas dificuldades para a população. Vereador Bruno Cunha, antes de encerrar, descobri que o senhor é gincaneiro também, né? Sou gincaneiro há mais de 10 anos, tenho muito orgulho, inclusive deixar um abraço para todos os gincaneiros. Muitas vezes as pessoas têm até uma noção errada da gincana, mas a gincana ajuda em diversas ações sociais na nossa cidade e eu tenho muito orgulho de ser gincaneiro, sim. Legal, inclusive o senhor entregou uma moção aí reconhecendo o grupo Amigos do Barney, né? Muito bacana também essa ação. Perfeito, um grupo que completou 20 anos na cidade, com diversas ações no município de Blumenau e que merece com certeza o nosso reconhecimento. Tá certo. Vereador, obrigado pela entrevista e conte sempre com a TV Legislativa. Eu que agradeço, vocês veem que a gente trabalha com muito afinco, com muito carinho, seguem a gente nas redes sociais também, estamos à disposição da construção de uma cidade melhor. Sucesso na caminhada. Obrigado. Bruno Cunha, do Cidadania, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala Vereador, que fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.